Na paz do Senhor, vamos dar continuidade aos estudos aqui da nossa série sobre as cartas da igreja, as igrejas que o Apocalipse tem, são 7 igrejas. Nós hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes, que se encontra no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Obrigado. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Apocalipse 3, versículos de 1 a 6. Apocalipse 3, versículos de 1 a 6. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Amém. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, que em nosso meio pode ser lida abertamente, sem medo. Ó Deus, que o Teu Espírito esteja falando ao nosso coração, interpretando para essa verdade aos nossos tempos, aos nossos dias, à nossa igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja de Sardes já tinha sido capital daquela região. Sardes, para começo de conversa, é o nome de uma pedra que na Bíblia aparece como sardônio, e era usada também como uma das pedras que era usada no peito dos sacerdotes. Fala do sardônio. O sardônio é uma pedra e o nome da cidade em homenagem a essa pedra. E ela tinha uma característica interessante, porque é importante saber a geografia e a história, porque a carta ela é falada para o povo daquela cidade, então está ligado à geografia e à história daquela cidade. Aquela era uma cidade que tinha uma acrópole. Acrópole, polis em grego significa cidade, né? E acro é a parte de cima. Então, muitas das cidades gregas, né, de origem grega e naquela região lá, eles ficavam em torno de montanhas e construíam uma fortaleza no topo da montanha, e assim que o inimigo vinha, todo mundo corria lá para cima e ficava entrincheirado lá. Corinto é assim, Atenas é assim, então, assim até hoje existe a Acrópole de Atenas, todo mundo vê os templos lá em cima. A cidade de Corinto também é assim. E Sardes também era assim. Sardes tinha uma montanha escarpada, ou seja, era muito difícil de subir nela, e a cidade, antes de Jesus, no tempo antes de Jesus, mais de 500 anos, era considerada inexpugnável. Ninguém conseguia subir aquela montanha para guerrear contra elas. E isso causou 2 episódios. Os habitantes daquela cidade eram tão confiantes que aquela cidade era inexpugnável, que eles não tomavam conta direito dela. E aí aconteceu que, pelo menos 2 vezes, 2 exércitos conseguiram invadir a cidade, não por um combate direto, mas porque ele enviou pessoas à noite que conseguiram entrar furtivamente, abriram as portas da cidade e a cidade foi invadida. Então, exatamente como diz o texto, ele entrou como um ladrão de noite, quando ninguém esperava. Então, quando a carta de Apocalipse de Sardes fala que senão eu virei a ti como um ladrão, na hora que você não espera, eles sabiam exatamente o que estava querendo dizer. Já tinha acontecido 2 vezes e era fruto da falta de vigilância.
Por isso que o Apocalipse aponta isso para eles. Haviam também outras características ali. Era uma cidade que já tinha sido capital e agora já estava em decadência. Porém, havia uma igreja lá, uma igreja importante, grande, só que era uma igreja que foi repreendida pelo Senhor. É muito chato, né? A gente vem falando que todas as cartas ela tem uma identificação de quem está escrevendo, no caso Jesus, depois ele faz um elogio para a igreja, depois ele faz uma repreensão, depois ele faz uma espécie de ameaça e depois uma promessa. Nesse caso, não há nenhum elogio ou um pequeno elogio de forma indireta, só crítica. Enquanto na igreja que estudamos de Tiatira, que estudamos a semana passada, que havia um monte de elogios à igreja, essa não tinha nenhuma. Pelo contrário, diz assim no versículo 1: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Esse texto ecoa 2000 anos no cristianismo. Muitas vezes, assim, você tem fama de que vive, mas está morto. É importante, às vezes, até comparar traduções diferentes para ter uma visão melhor, né? A minha tradução diz que tens nome de que vives e estás morto. E algumas traduções dizem que tem fama de que vive, mas está morto. E a gente tenta entender, nos tempos de hoje, o que significaria isso. Hoje em dia é muito comum, nos filmes de Hollywood, aparecer a figura de um morto-vivo, que o pessoal chama de zumbi, né? O zumbi é um morto-vivo, é um ser meio monstruoso, assim, que ele está vivo, mas não sabe se ele está morto, e ele quer matar todo mundo, quer comer as pessoas, é uma coisa assim. Isso é pura ficção, né? A própria palavra zumbi não significa isso que a Hollywood tenta passar para todo mundo, mas quando se diz um morto-vivo, o cara pensa logo num zumbi, que é um personagem de filme, só existe nos filmes, não tem nada a ver com o que está sendo dito aqui, né? Quem é esse morto-vivo, né? Você está morto, mas tem fama de que está vivo. Será que ele está, assim, deram uma injeção nele e ele fica andando mesmo estando morto, né? Tipo o zumbi dos filmes? Não, não é isso. Ele está falando de alguém que tem a aparência de estar vivo, mas está morto. Ele disse: olha, você tem fama, todo mundo acha que você está numa boa, mas você não está. É só fachada, né? Eu me lembro que depois de toda a ideologia que tem por aí, apareceu uma brincadeira assim: eu sou um transrico, né? Eu nasci para ser rico, mas infelizmente eu sou pobre, né? Porque eu disse: não, eu sou assim, mas eu queria ser diferente. Eu sou assim, mas na verdade eu sou outra pessoa. O que a Bíblia está dizendo é que as pessoas estavam tendo uma fachada. Ela tinha obras na igreja. Não fala, essa igreja não diz que tivesse algum tipo de falso profeta, como o caso da Tiatira, que tinha Jezabel lá, uma falsa profetisa. Ele não fala que havia problemas de imoralidade, ele não fala de perseguição, seja dos judeus, seja dos romanos. Não estava acontecendo nada naquela igreja. Nada de ruim estava acontecendo naquela igreja. E ela funcionava normalmente. Por isso você tem fama de que vive. Ela está funcionando normalmente, mas só exteriormente. Só exteriormente. Era uma igreja que funcionava, para não dizer ativamente, já que tinha fama, né? Mas o texto nos diz: as suas obras não são íntegras, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, diz o versículo 2. As suas obras, o que você está fazendo não é íntegro, tem alguma coisa errada. Ele vem assim: o que significa a palavra íntegro? E a tradução imediata é inteiro. O íntegro significa inteiro, é que não foi maculado, não foi manchado, não foi contaminado, não está faltando nenhum pedaço, ele está inteiro. As suas obras não são íntegras, diz o Senhor Jesus através da visão que ele deu a João no Apocalipse.
Não havia falsos mestres. Não menciona idolatria. Não menciona nenhum dos problemas que mencionavam nas igrejas anteriores. Mas essa igreja tinha algo muito errado. Elas viviam só de aparência, só de exterioridade. Só de exterioridade. Como interpretar o que significa morto? Você está com fama de estar vivo, mas você está morto. O texto fala de 3 tipos de pessoas nessa igreja: aqueles que estão mortos, aqueles que estão morrendo, ou seja, aqueles que estão para morrer, estão morrendo, e aqueles que não se contaminaram, ou seja, estão bem vivos e são os remanescentes. A gente vai falar sobre isso mais tarde. São os remanescentes. Existem os que estão vivos, os que estão morrendo e os que já estão mortos. O texto diz claramente isso. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor importante, a qual eu considero muito, sobre esse tema para preparar a mensagem de hoje, e ele fala uma coisa que eu não concordei. Ele diz o seguinte: os mortos são os não crentes, são pessoas que estão dentro da igreja, mas não são convertidas. Parece razoável, mas há um problema com essa interpretação. Se os que estão mortos são os não convertidos, quem são os que estão morrendo? São os crentes que estão deixando de ser crentes? São desconvertendo? Isso não tem apoio bíblico. Como que alguém pode se desconverter? Jesus disse que para Nicodemos que aquele que não nascer de novo da água do Espírito, quer dizer que você vai desnascer, você nasceu do Espírito e vai morrer do Espírito? Será? Não parece razoável. O mais razoável é entender diferente. Não se trata de não crente. Ele está escrevendo essa carta, foi escrita para crentes, para uma igreja. Ele não está falando, a igreja está cheia de não crentes e esses não crentes, a gente diz que eles estão mortos. Não é isso que a carta está dizendo. Sim, é verdade. Não sei com quanto de percentual poderíamos comparar, mas a igreja de hoje, existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão na igreja que não são convertidas de verdade. Mas não foi a esse que essa carta foi escrita. Foi escrito para aqueles que são convertidos e que de alguma forma estão mortos espiritualmente. Suas obras não são íntegras. Suas obras não são para glorificar a Deus, nem a motivação é o reino de Deus. Você pode ter uma adoração que não é em espírito e em verdade. Uma adoração que é para você. Eu gostei tanto daquela música, fiquei tão empolgado. Mas a música era para você ficar empolgado, não é para adoração a Deus. É show de entretenimento ou é adoração? Então você pode ter uma adoração que não é em espírito e em verdade. Você pode ter obras que não são fruto do Espírito, obras que não glorifiquem a Deus. Eu estava conversando com a mãe de hoje de manhã, foi muito interessante, porque eu fui fazer um exame nessa madrugada, questão de facilidade da máquina estar disponível, e eu voltei às 2 horas da manhã. E eu encontrei um monte de gente na rua, às 2 da manhã. A maioria estava ouvindo a balada, né? Mas eu encontrei uma família inteira. Pai, mãe, adolescentes, todos bem vestidos, andando pela calçada. Eles não estavam ouvindo uma balada. Eles estavam ouvindo uma vigília. Provavelmente uma vigília pelo dia de hoje, que é um dia importante, nós oramos por isso, né, pelo dia da eleição. E isso é uma obra. Estavam fazendo uma obra. No meio da madrugada, eles não estavam na palavra, eles estavam em oração, buscando o Senhor, pedindo o Senhor que interviesse. Estavam fazendo uma coisa íntegra. Isso é obra do Senhor. Agora, muitas pessoas fazem certas coisas da igreja só por fazerem, são exterioridades, não estão fazendo com o coração. Por isso que o Senhor nos disse: olha, eu conheço as tuas obras, mas é uma obra com indiferença, uma obra com apatia. Eu tenho que ir, já que eu tenho que ir, eu vou. Já que eu vou participar. Eu me lembro de uma ilustração que um pastor contou uma vez, que ele disse que é melhor estar na igreja do que não estar. É verdade. Mas, por outro lado, você está só de corpo presente, sem estar em espírito, você está morto. E ele fez uma comparação interessante, disse: ir à igreja sem vontade é como se você fosse pegar água numa fonte ou uma cesta de vinho. Todo mundo sabe o que é uma cesta de vinho, né? Aquele negócio todo trançado. Quando você enche água e puxa, escorre tudo.
não fica nada. Você não traz água para casa. Não adianta você buscar uma cesta de vinho, porque você não traz a água, mas pelo menos a cesta fica lavada. Aí eu completei assim, se você fizer isso várias vezes, a cesta apodrece, né? Fica molhando, não serve que o vinho não é feito para isso, né? E acaba apodrecendo, né? Uma ilustração estranha essa. Peraí, eu também acho que é importante ir à igreja, mesmo sem vontade, porque Deus pode falar ao seu coração assim, olha, exatamente como está acontecendo agora, presta atenção. Eu posso vir a você como um ladrão, porque a sua obra não é íntegra. Esse é o momento de você ouvir. Você vai ouvir aonde? No noticiário? Você vai estar... Se bem que eu já escutei o testemunho de uma senhora, ela contou, eu li o testemunho dela e conheço ela pessoalmente, ela contou o testemunho, ela era uma mãe de santo, e no processo de conversão dela, ela entrou em depressão e queria se matar. E a televisão falou com ela. A televisão falou assim, olha, Jesus pode transformar a sua vida. Era um programa, ela não conseguia ver um programa porque a própria tela estava cheia de chuvisco, mas assim, você que está sentado aí no sofá, tá? Sabe que Jesus... E ela estava sentada no sofá de menino, e parece que a voz descreveu ela assim, totalmente. Né? Foi Deus agindo. Através de como? Não sei, mas Deus faz. Deus age para salvar as pessoas e trazer graça e trazer poder, porque ela estava precisando naquele momento. Mas isso não vai acontecer sempre. Uma vez que Ele toca o coração da pessoa, cabe a nós buscarmos como tem espírito em verdade, com inteireza de coração. E aquela igreja, havia um grande número de pessoas que não estavam fazendo isso, estavam mortas espiritualmente. Havia uma apatia, havia uma indiferença. Em uma carta de Tito, Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 6, diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. São aquelas pessoas que são crentes, vão com regularidade à igreja, mas depois que saem da igreja, a sua vida não faz diferença nenhuma. Ela segue os padrões do mundo, ela faz o que todo mundo faz, ela tem o mesmo raciocínio que a sua sociedade em volta. Eu digo isso porque com certeza em cada cidade tem uma certa mentalidade, em cada país tem uma outra mentalidade. Eu vi e agora está muito em moda na Europa o ateu cristão. O que é um ateu cristão? É um sujeito que não crê em Deus, mas aceita os ensinos de Jesus. São bacanas os ensinos de Jesus, são bonitos. Falam de amor ao próximo, de ética. Então aceitam os ensinos de Jesus, mas não acreditam em Deus. São os ateus cristãos. Você acha que esse tipo de adoração, se eles buscarem algum tipo de adoração, será aceito? Não, não será aceito. Essa não é a adoração que Deus está buscando. Aí vem aqui uma discussão teológica. Se você foi salvo, você está salvo para sempre? Amém. Ou esse texto se refere a pessoas que perderam o sentido e se tornaram totalmente infrutíferos? Porque se eles eram crentes e morreram, deixaram de ser crentes. Isso se você entender dessa maneira. Mas se a sua fé simplesmente apagou, mas pode ser reacendida, porque o Espírito de Deus vem aquela famosa história lá dos soprar sobre os ossos secos. O Espírito Santo tem uma história exatamente do profeta que ele recebe ordens, sopra sobre os ossos secos, é um monte de cadáver, ele sopra e voltam à vida. O Espírito de Deus pode fazer isso, tornar aqueles que estão mortos espiritualmente vivos novamente. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso, né? Se você pode se tornar infrutífero, você pode deixar de ser, entre aspas, crente. É possível isso? Então, existe uma coisa assim. Você, quando se converte, só é convertido através da ação do Espírito Santo. Mas existe uma diferença entre você ter o Espírito Santo e estar cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo está sob a orientação de Deus, sendo um instrumento de Deus. Aí eu lembrei que alguns anos atrás, quando eu estive morando na Alemanha, eu morei numa cidade chamada Bremen.
E essa cidade fica ao norte da Alemanha, e só nessa cidade tem 101 bunkers. Eu não sei se vocês sabem o que é um bunker. O bunker é uma construção toda em concreto, normalmente com uma parede de 1 metro de espessura em concreto armado, às vezes dentro do chão, às vezes para cima. Ela foi feita para abrigar pessoas durante um bombardeio. Tem 101 ainda ativos naquela cidade. Cabe mais de 200 mil pessoas dentro deles. 101. E eles estão preservados pelo governo. Eles não foram destruídos depois da guerra. Estão preservados. Eu visitei um deles, tenho até foto. Infelizmente, como eu não pensei nisso antes, eu não traria a foto para mostrar para vocês. Eu visitei o bunker. Para mantê-los ativos, eles são alugados. Eles alugam salas do bunker, andar, tem mais de um andar. Naquele lá acho que tinha 4 andares, uma coisa assim. E ele já tinha sido atingido por um bombardeio, faltava um pedaço dele, já tinha caído uma bomba nele, e ele funcionou bonitinho, só tinha um pedacinho, não aconteceu nada. E eu achei uma coisa interessante, dentro dele, dentro de todos eles, tem um quarto especial. Tem um quarto especial. E ele é especial mesmo, ele tem uma lareira, ele tem um símbolo da suástica, um símbolo nazista. Ele era feito para o Führer. Ou seja, Hitler poderia habitar qualquer um deles. Havia um quarto especial para ele. E eu fico pensando no nosso coração se não tem um quarto especial para o Espírito Santo. Talvez a comparação, né? Vou falar do Hitler, né? Mas só o homem consegue construir isso. Imagina se Deus não consegue fazer isso no seu coração. De ter um compartimento específico. Isso aqui é do Espírito Santo. Mas ele não está lá. Você está vazio. Você pode se encher dele, mas você deixou ele vazio. Então você não está íntegro. Por quê? Porque está faltando o proprietário. Ele não está lá. Ele tem a casa dele, ele tem o quarto dele separado para ele, mas ele não está lá. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Um monte de gente naquela igreja. O Senhor não habitava no coração deles. Eles estavam indo na igreja, estavam fazendo as atividades litúrgicas, mas com o coração vazio. E o Espírito de Jesus diz o seguinte: eles estão mortos. Para mim, estão mortos. E existe uma parte que está morrendo. Vai lá e não deixa, consolida. É interessante de ver que Jesus deixa 5 recomendações. Isso que eu li aqui tem 5 recomendações. Ser vigilante e consolida os que estavam fracos. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. 5 recomendações. Ser vigilante. Ser vigilante é aquilo da história da cidade. Você não vigiou, a cidade foi invadida. Você tem que vigiar para que você não caia no mesmo problema de esfriando. Depois você vai à igreja só. E nossa, também tem igreja. Amanhã é domingo, tem que ir à igreja. Quando você pensa nisso, já está nos finalmente já. Porque a igreja estão no fardo. Não é a nossa amanhã é dia do Senhor, vou adorar, vou me reabastecer de energia, vou encher meu coração, eu vou compartilhar. Não tem outra coisa melhor para fazer, não. Então, esse tipo de coisa já está morrendo espiritualmente. Ser vigilante. Consolida os que estavam fracos, isso é importante. Você pode consolidar, você pode trazer de volta a força, você pode trazer de volta. É um reavivamento, você pode reavivar. É interessante que o comentário que eu vi lá é reavivamento ou sepultamento. Ou você reaviva o que estava morrendo, ou você sepulta os mortos. É isso que está dizendo. Eu posso consolidar aqueles que estavam indo para a morte espiritual, o enfraquecimento. Não deixe. Vamos fazer alguma coisa, vamos orar pelos irmãos, vamos conversar, vamos transmitir aquilo que o Senhor tem para eles, que nós possamos ser canais de bênção para essas pessoas. Consolida os que estavam fracos. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Essa é uma parte importante. Você, todos nós que estamos em Cristo, recebemos alguma coisa. Não tem ninguém que se converteu que não recebeu nada. Se ele tivesse recebido lá, não teria se convertido. Todo mundo recebeu alguma coisa. E são bem individualizadas. Recebeu e ouviu. Você ouviu a palavra de Deus. Você recebeu de Deus alguma coisa. Lembra disso. Eu me lembro que na época de jovem nós conversávamos muito sobre isso, sobre conversão. Toda vez que você chega com uma pessoa assim, como é que você sabe que você é convertido?
Já se fez essa pergunta? Já se fez essa pergunta? Aí você chega depois de, como eu, né, já tem mais de 50 anos, né, no caminho do Senhor. Sou convertido porque eu frequento a igreja, porque eu prego, porque eu conheço a Bíblia, não é nada disso, não é por causa de você ser convertido. Aí você começa a voltar atrás e você começa a olhar o primeiro amor. Como que isso começou? O que Deus operou na sua vida para você se converter? Por que você se converteu? Então sempre existe um momento assim, eu estava perdido e eu fui achado. O Senhor operou, o Senhor falou no meu coração, eu estava acontecendo isso, que aconteceu aquilo, de repente eu percebi, eu ouvi uma palavra, alguém orou por mim, eu vi acontecer um milagre, aconteceu alguma coisa. Então existe um momento no nosso passado, onde Jesus entrou na nossa vida, ou não. Se isso não aconteceu, você nunca foi crente, você só igrejou. Todo crente, ele tem um momento no passado, ele assim, eu lembro direitinho quando Jesus entrou na minha vida. E eu ouvi de Deus, ele me fortaleceu. E eu estou aqui graças a isso. Quando eu começo a perceber isso, não, como é que eu estou hoje? O meu primeiro amor morreu. Tudo aquilo que eu tenho feito agora é mera atividade eclesiástica. Não, mas o Senhor, ele não operou, algum dia ele falou. A bênção é quando ele continua falando. Se eu hoje consigo falar, eu não estou falando isso, não estou pregando para mim mesmo. Eu consigo dizer exatamente há mais de 50 anos atrás, quando Jesus entrou na minha vida. E não fui eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou. E depois disso, um monte de vezes ele falou comigo. Não foi uma vez só. Eu não deixei a luz apagar, eu não deixei a chama enfraquecer e morrer. E ele vem falando comigo, me sustentando, e hoje ele me diz, continua no meu caminho, siga no meu caminho. Tantas pessoas estão saindo, estão se enfraquecendo, estão morrendo. E a carta do Apocalipse diz, olha, fortalece, lembra, e por último diz, guarda o que você recebeu, arrependa-se. Lembra de que você falhou em alguma coisa, que você deixou de levar a sério, que você deixou outras coisas serem mais importantes. Se arrependa. É avivamento ou sepultamento. Você vai ser avivado ou vai morrer espiritualmente? Felizmente havia um outro grupo naquela igreja. Um grupo cujas vestes não foram contaminadas. A Bíblia chama esse grupo de remanescente. Uma igreja só existe por causa desse grupo. Quando ele não existe mais, a igreja acaba. E eu não estou falando do tamanho da igreja, ela pode ser pequenininha como a nossa, pode ser grandona. Sempre tem um grupo de remanescentes. Porque a igreja não pertence ao pastor Matosinho, não pertence a IBB, a denominação IBB, ao pastor Leandro. Não, a igreja pertence a Jesus. Ele é o dono da igreja. E esse remanescente está conectado ao dono. Quando esse remanescente está presente, o Senhor Jesus está agindo, senão vocês vão andar junto comigo. Vocês vão andar junto comigo. Ele faz uma promessa. E essa promessa também tem uma controvérsia que ele diz, de modo nenhum vou apagar o seu nome do livro da vida. Alguém diz, nossa, então ele pode apagar? Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Porque quando o cara está morrendo, ele diz assim, acho que meu nome já foi apagado. Ou talvez nem tenha sido escrito. Nem sei se existe mais esse livro. A traça comeu. Esse livro foi escrito com o sangue de Jesus. E ele não pode ser apagado. Ele está dizendo assim, olha, de um modo algum eu vou apagar o seu nome. Anda comigo, você vai estar de vestiduras brancas. É isso, é uma promessa, não é uma ameaça. Essa história diz, não, mas o meu nome vai ser apagado, não vai. É uma promessa, eu não vou apagar. Você vai estar junto comigo. O texto do versículo 1 diz, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu fui procurar essa história, 7 Espíritos está lá em Isaías. 7 Espíritos de Deus, ele significa plenitude do Espírito Santo. Eu tenho a plenitude do Espírito Santo, esteja cheio. Não deixa aquele quarto vazio, ele foi reservado para o Espírito Santo, não deixa ele vazio. Aquele cômodo é dele. Você é morada do Espírito Santo, deixa ele habitar, deixa ele encher.
deixa ele encher. A promessa é andar com ele e ser o nome escrito no livro da vida. Eu convido a todos, para a gente encerrar essa mensagem, a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, dos versículos 14 a 19. Efésios capítulo 5, versículos 14 a 19. O texto nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E vivamos com Ele em plenitude. Amém? Amém? Pai, obrigado por esse breve momento onde a Tua palavra foi explanada. O Teu nome foi louvado e conclamado. Esteja transformando as vidas que ouviram essa mensagem. Toca o coração de cada um. Não que nós mereçamos, mas em louvor do Teu nome e em nome de Jesus. Amém. Amém.